Fala, investidor! Aqui quem fala com você é o Jaime Francisco, lá do Instagram Jaime Investidor e aqui do YouTube também com o Bolsa Sem Mistério. Primeiramente, quero te desejar boas-vindas aqui ao meu workshop Bolsa Sem Mistério. A ideia é a seguinte: eu vou passar a minha visão de uma forma direta, de uma forma bem concisa, direto ao ponto, sobre a Bolsa de Valores e mostrar para você que não tem mistério, não tem mágica, tem sim estudo, dedicação e disciplina. Muitas vezes você acaba olhando nos lugares e te passa uma visão como se fosse de outro mundo você investir em ações. E não é. Eu vou te mostrar aqui como é simples de entender o mercado, mas assim, simples não quer dizer que é uma forma muito fácil, que é de qualquer jeito, não, muito pelo contrário. A partir do momento que você estudar, que você conhecer um pouquinho melhor, minimamente, você já vai conseguir ter bons resultados montando a sua carteira. E a minha ideia lá no final vai ser te mostrar como você faz para analisar as empresas. Para você não de repente ficar fazendo aquela análise do olha, essa empresa tem PL, olha, essa empresa tem dividend yield, olha, o P sobre VP, o Z, o HT, não sei o que. Para você saber realmente fazer uma análise de uma empresa, do setor, sabendo que você precisa estudar para poder entender melhor uma empresa, certo? Então vem comigo, tá bem legal, tá direto ao ponto, eu vou passando pelos pontos mais importantes de você aprender, pelo menos nesse momento, no seu primeiro contato com a Bolsa. Antes, já se inscreva aqui no canal, lá no Instagram também me siga, @JaimeInvestidor, e vamos junto aqui para esse workshop totalmente gratuito, Bolsa Sem Mistério. Seguindo aqui, primeiro eu quero falar sobre a taxa Selic. Mas o que a taxa Selic tem a ver com a Bolsa de Valores? Tem muito a ver. Tem muito a ver por quê? Quando a Selic estava em alta, o custo de oportunidade do investidor estava alto também. O que seria o custo de oportunidade? Se a Selic estava em 6,5%, o seu custo de oportunidade era 6,5%. Ou seja, por ano, o seu investimento ele rendia por volta de 6,5% sem riscos nenhum. Você colocava o seu dinheiro no investimento e ele rendia 6,5% ao ano. Agora, com a Selic em baixa, esses rendimentos praticamente são nulos, são muito baixos. O seu custo de oportunidade agora é 3%. E na Bolsa de Valores, se você souber escolher uma boa empresa, se você investir numa empresa sólida, uma empresa bacana, por ano você vai ter uma rentabilidade, um retorno muito acima de 3%. Lembrando, quando a gente fala de renda variável, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas se a empresa é uma boa empresa, uma empresa que está sempre reinvestindo, está entregando lucro, está fazendo projetos, com certeza a gente pode ficar muito mais tranquilo, porque isso diminui o nosso risco. Com a Selic baixa, a ideia é o quê? Você começar a migrar um pouquinho para a renda variável. Não estou falando para você pegar todo o seu dinheiro e meter na renda variável. Estou falando para você pegar um pouquinho, pode ser um pouquinho. Aí você coloca lá na renda variável, sentiu firmeza, entendeu, compreendeu o que você está fazendo, vai lá e coloca mais um pouquinho. Simples assim, sem muito segredo. Explicado aqui a parte da Selic, agora eu vou passar para aqui só um panorama de como estão os rendimentos anuais relacionados à renda fixa. O IPCA, 3,30% ao ano, isso não rende praticamente nada. Você coloca um investimento de R$1.000, não sei se chega a render R$1 por mês, nem isso, é muito baixinho, é 3,30% ao ano, junto com a Selic, o CDI e a poupança. São investimentos que são relativamente seguros, mas quando a gente pensar em rentabilidade, dificilmente vai ter. É a nossa renda fixa aqui no Brasil, como vocês viram no gráfico, começou a descer, e de repente não pode ser tão mais interessante para os novos investidores. A reserva de emergência. Rapaz do céu. Chegamos em algo muito importante. A reserva de emergência nada mais é do que você ter separadinho, guardadinho aqui, em uma conta segura e com alta liquidez. Vamos entender melhor. O que essa conta seria segura?
Segura porque você não pode perder para a inflação e não pode perder para qualquer outro tipo de coisa. Tem que ser totalmente seguro esse dinheiro. E alta liquidez. Alta liquidez nada mais é do que o tempo de resgate. Ou seja, precisou do dinheiro agora, você já consegue pegá-lo, trazer para sua conta, pagar algum tratamento, de repente você bateu o carro, enfim, é um dinheiro para situações emergenciais, nada mais do que isso. E para te dar tranquilidade também, caso você seja demitido, saia do emprego, você vai ter esse dinheiro lá guardadinho para você utilizar. 6 meses a 1 ano do seu custo de vida atual. 6 meses a 1 ano. Custo de vida não é salário. Você pode ter um salário de R$2.000, mas o seu custo de vida mensal é 1.500. Então você vai fazer 1.500 vezes 6, que são 6 meses. Ou 1 ano, 1.500 vezes 12. Todo esse dinheiro guardado nessa aplicação segura. Precisou, sacou. Certo? É muito importante não só para você iniciar na renda variável, mas para a sua vida no geral. Situações acontecem o tempo todo e a gente está suscetível a passar por isso. Então, tenha a reserva de emergência. Se você não tem, comece a montar ela de forma urgente. Pegou o seu pagamento, pegou o seu salário, separa uma parte e coloca lá. Separa outra parte e coloca lá. Eu recomendo utilizar a Nubank. Por quê? A Nubank é uma aplicação segura, rende 100% do CDI. Falando em render, quando a gente fala de reserva de emergência, esquece rentabilidade, não tem que ter rentabilidade. Quanto mais seguro for o investimento, menos rentável ele é. Quanto mais arriscado, possivelmente mais rentável também o investimento é. Então esquece rentabilidade. Deixa seu dinheiro lá na Nubank, deixa ele quietinho, precisou você saca. Esqueça, não coloca a sua reserva de emergência em uma aplicação que você vai ter dificuldade para sacar esse dinheiro caso você precise. Então é isso, separe e vá montando a sua reserva de emergência de forma urgente, é muito importante ter. Seguindo, a gente vai falar agora de algo extremamente importante, vou até molhar a garganta para poder falar disso. Psicologia do investidor e ansiedade. Controlar a sua mente no momento que você começa na renda variável é algo muito complicado, eu já passei por isso. É muito difícil, por quê? Você vai ficar maluco, você vai querer ficar olhando a cotação toda hora, você vai querer olhar se a sua ação que você investiu R$10 caiu para R$ 9,95, você vai ficar maluco e vai pensar, eu estou perdendo dinheiro. Calma, a minha ideia é te ajudar a montar uma carteira ao quê? A longo prazo, ao longo dos anos. Então, por isso, é muito importante o quê? Você não ficar olhando a cotação o tempo inteiro, porque isso não vai mudar nada. Vai te ajudar o quê? Ficar ansioso. E quando a gente fica ansioso, tratando de dinheiro, de investimentos, a gente faz bobagem. Eu não quero que você faça bobagem. Eu quero que você seja seguro, consciente e saiba exatamente o que você está fazendo. Por isso, defina a estratégia, eu vou falar disso um pouco mais para frente, sobre o buy and hold, sobre o swing trade e também o day trade. São as 3 categorias que a gente tem para poder fazer os investimentos na bolsa de valores. Mas voltando aqui, você controlar sua mente, saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, é muito importante. Outra questão, até deixei um tópico aqui, dicas quentes. A todo momento vai aparecer alguém te indicando uma ação, te indicando uma empresa. E aí você vai parar e vai perguntar, tá, mas por quê? Não, pode comprar porque ela vai subir. E você, opa, tá bom, vou comprar. E você compra. Só com essa explicação vaga que a pessoa vai te dar. Por exemplo, tem pessoas que viraram para mim e falaram, Jaime, compra Oi. Tá, vou comprar Oi, mas por quê? Porque vai subir. Tá, vai subir por quê? Não, vai subir, tá muito baixo. As pessoas confundem a ação tá baixo com ela sendo valorizada. Não é bem assim. Se o preço da ação tá lá embaixo, você concorda comigo que alguma coisa aconteceu para poder estar lá nesse fundo? Algo aconteceu nesse meio tempo. A gente precisa entender por quê. Então, quando me falaram, Jaime, vai lá e compra Oi porque vai subir. Nessa altura, eu já sabia identificar uma ação, já sabia analisar uma empresa, entender o que seria algo saudável para eu poder aplicar o meu dinheiro. Falei, tá, peraí, vou estudar então. Aí abri
os balanços da Oi, abrir o histórico da Oi, e você só vê, sabe o boletim daquele mau aluno, tudo vermelho? É a mesma coisa do balanço da Oi. Prejuízo, prejuízo, um lucrinho não recorrente, prejuízo, prejuízo. Só prejuízo. Como que eu vou investir em uma empresa que não dá lucro, que não dá retorno, que sempre está envolvido em polêmica, que você só vê entrando em recuperação judicial, você vê não pagando os fornecedores, os credores? Eu não vou arriscar o meu dinheiro em uma ação dessa, não vou. A ação da Oi está abaixo de R$1. Não estou fazendo recomendação de compra ou venda, estou apenas explicando. Não vou arriscar meu dinheiro, porque a bolsa ela não é cassino, ela não é aposta, é investimento. E eu não vou investir o meu dinheiro em uma aposta. Eu vou colocar meu dinheiro em uma empresa que eu considero segura, com histórico de lucros, com uma boa governança. Eu vou colocar o meu dinheiro lá. Porque a ideia é a seguinte, não é você ter dor de cabeça. A ideia é você colocar a sua aplicação, fazer o seu investimento e deixar ele lá. Vira e mexe a cada mês, a cada semana, dá uma olhadinha como que está essa ação, dá uma olhadinha como que está a empresa. Se a empresa perder fundamentos, começar a dar prejuízo, você vai e vende, não tem problema nenhum. Mas ficar olhando o tempo inteiro, isso não muda nada para você. Então essa é uma dica que eu te dou. Quando eu iniciei os investimentos, eu ficava o tempo inteiro olhando. Se descia um pouquinho, eu já ficava desesperado. Se subir um pouquinho, eu já, meu Deus, é agora, vou vender tudo. Não. Saiba o que você está fazendo. Promessas de ganhos rápidos. Fiquem muito atentos nisso. Vou até chegar mais perto. Vão te prometer dinheiro rápido. Só que isso na bolsa não existe. Tem o day trade, mas é o quê? Você vai tentar ganhar dinheiro na especulação. Vão falar, olha, essa ação vai subir tanto. Você vai e mete uma grana lá. E se ela cai? É muito na especulação. Ela pode cair quanto ela pode subir. Mas lembra do que eu falei? Para você não apostar o seu dinheiro, para você ter segurança no que você está fazendo, é isso que eu falo. É segurança, é saber o que você está fazendo. Agora, se você vai ouvir alguém falando, coloca nessa ação porque ela vai explodir. Mas ela vai explodir por quê? Ninguém, escuta isso que eu estou te falando, ninguém consegue prever o mercado, ninguém consegue prever o futuro. Isso é impossível. Nem a mãe de Ná conseguiria, quanto mais um especulador. Então muito cuidado com promessas de ganhos rápidos, isso é muito perigoso. E olhar a cotação a todo instante, eu já falei um pouquinho, mas só para dar uma reforçada. Não precisa ficar olhando o tempo inteiro a cotação. Você vai ficar maluco, não muda nada. A sua estratégia é 5, é 10 anos, o que vai mudar você ficar olhando o tempo inteiro? Mas eu entendo, a partir do momento que você compra a sua primeira ação, faz o seu primeiro investimento, é humanamente impossível você não ficar olhando a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. Você vai acabar se sentindo o lobo de Wall Street. É perfeitamente normal. Mas, por favor, tenta controlar essa ansiedade, evita arriscar, a querer vender a todo instante, a comprar ações que as pessoas estejam indicando, sem você minimamente conhecer o que você está fazendo. Beleza? Agora, seguindo aqui, vamos falar sobre efetivamente a parte técnica. O que é uma ação? Ação, eu coloquei aqui na descrição, ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. É, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio. Isso é o que a regulamentação fala. Mas aqui, trazendo para a gente, ação nada mais é do que um pedacinho da empresa. Ou seja, você está comprando um pedacinho da empresa, se tornando dono de uma pequena parte de uma empresa. É isso, é exatamente isso, não tem mais segredo. Você está comprando uma parte do capital social da empresa. A empresa geralmente abre o seu capital para financiar projetos, para poder pagar alguma coisa, fazer aquisições. Aí ela abre o capital dela e você pode se tornar um sócio, fazendo a compra de um pedacinho dessa empresa. Então a ação nada mais é do que um pedacinho da empresa. De forma sucinta, é exatamente isso o que é uma ação. Mas as ações, elas têm categorias. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essas categorias ordinárias, preferenciais e UNITs. Então deixa eu seguir aqui. Ordinárias. Ordinárias são ações que começam com 4 letras, sempre 4 letras, seguidas pelo número 3. 3.
4 letras seguido pelo número 3. Essas são ações ordinárias, ações que são da parte majoritária. Significa o quê? Que você realmente se torna o sócio da empresa. Você adquire a mesma ação do sócio majoritário. Ou seja, se você pesquisar na internet, vai aparecer que a ação ON te dá direito a voto em assembleia. Mas na realidade não dá direito a voto porcaria nenhuma. Por quê? Qual que é a ideia da ação ON, que termina em 3, ordinária? A ideia é proteger o máximo o seu investimento dentro da empresa. Porque você está tendo a mesma ação do sócio majoritário. Então todas as ações que ele for tomar na empresa, decisões, podem atingir diretamente ele. Então, claro, óbvio que ele vai querer minimizar o máximo os riscos relacionados a ele, para ele não se dar mal. Você tendo a mesma ação que ele, óbvio que você vai também ficar muito mais protegido. Essa é a minha visão. É por isso que as minhas ações quase totais são ON. A minha ideia é me tornar sócio dessas empresas no longo prazo. Agora seguindo aqui, ó, preferenciais PN. São 4 letras seguidos pelo número 4. 4 letras seguidas pelo número 4. Essas ações preferenciais significam o seguinte, que você vai ter preferência ao receber os dividendos. Dividendos é uma pequena parte do lucro da empresa ou uma grande parte do lucro da empresa que vão para os acionistas. Você acaba recebendo esse dividendo por ação. Se o dividendo for 50 centavos por ação, você faz isso 50 centavos vezes o montante de ações que você tem. Essa é a ação preferencial. A diferença dela para a PN é que ela vai receber primeiro na hora de receber os dividendos, não que a ON não vai receber, também recebe. Em caso de venda da empresa, quem tem ações preferenciais também recebe primeiro esse dinheiro, essa bufunfa. Essa é a diferença. Não tem muito mais do que isso. ON, preferencial. ON, ordinária, perdão. PN, ações preferenciais. Ações UNITs. Ações UNITs, ela termina em 11. São 4 letras, normalmente, seguidas pelo número 11. A grosso modo, UNIT é o seguinte. A empresa, ela não quer perder o controle da empresa. Ela quer continuar mandando o majoritário. E aí o que ela faz? Ela lança as UNITs. As UNITs são compostas geralmente por menos ações ON de sócios e mais ações PNs de preferencial. Dessa forma, o sócio continua mandando na empresa, porque sempre vão ter mais ações preferenciais em circulação e ele sendo dono da maioria das ações ordinárias. Exatamente isso. E também para ter um pouco mais de liquidez. Quando as ações têm pouca liquidez, ou seja, são pouco negociadas no mercado, a tendência é o quê? O preço delas caírem. Se você tiver, você possivelmente vai ter dificuldade de vender essas ações. Então eles fazem esse bololô aí, esse emaranhado de coisa para poder dar uma liquidez e para o sócio majoritário continuar com o comando da empresa. É isso, nada mais do que isso. Essa é a diferença das ações ON, PN e UNIT. E aí você, dentro dos seus critérios, você avalia o que é melhor para você ou não. Para mim, eu sempre escolho as ações ON, por mais proteção. Agora vamos seguir um pouquinho. ETFs. ETF é outra categoria que é como se fosse uma carteira teórica. Vamos, por exemplo, uma carteira teórica. Você vai lá, por exemplo, você é iniciante, você é novo em ações e não quer arriscar muito. Você vai lá e compra um ETF. Um ETF é uma carteira teórica que outras pessoas administram, um gestor, pessoas que já trabalham no meio. E aí você vai lá e compra. Por exemplo, aqui no Bovespa, a gente tem BOVA11, que é uma carteira teórica que sobe junto com o índice Bovespa ou desce também de acordo com ele. Qual que é o grande problema disso? Você acaba não tendo poder de decisão. Você não gosta da empresa X e essa empresa está lá. Você não tem nada que você possa fazer. Por isso é assim, invista em empresas que você conhece, empresas que você confia, empresas que você entende o negócio dela. Muito mais importante do que os múltiplos que eu vou explicar é você conhecer a empresa, o que ela faz, se é uma empresa sólida, se é uma empresa que no longo prazo vai continuar operando.
Então basicamente o ETF é isso, Exchange Traded Fund, é exatamente isso. Outra pessoa está administrando isso para você, pode subir ou pode descer. É indicado você ter uma pequena parcelinha, só para você conhecer como é, mas não bota a sua grana lá não. Faz o seguinte, estuda primeiro, entende o que é o mercado, entende o que você está fazendo, e aí você pode meter a sua grana em empresas que você conhece, que você confia, para você se tornar o sócio delas. Vamos seguir? Governança corporativa. Vamos ler a descrição. Governança corporativa é um sistema criado para que as companhias tenham uma gestão profissional, ou seja, é um mecanismo de normas, de regras, para que a empresa tenha o quê? Uma gestão mais profissional, mais transparente, mais voltada realmente para o crescimento da empresa, para não ter aquelas brigas, por exemplo, os familiares, diretores não concordam com o outro, o administrador, fica aquela briga. A governança vem para tentar dar uma padronizada e deixar mais profissional. Para quê? Para tudo isso estar de acordo com a empresa, com os acionistas, para estar de acordo com todo mundo, para ser bom para todo mundo. Agora aqui os pilares: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Transparência para você fazer o quê? Para ter os balanços disponíveis de forma mais clara, de forma mais transparente, informar o que realmente acontece na empresa, na sua administração. Muitas empresas não têm isso, e aí você acaba não conhecendo o que acontece nessa empresa. Por que eu deveria investir nela? Você acaba não conhecendo como essa empresa funciona. Já com governança é muito mais transparente as coisas. Você conhece as reuniões, os diretores, os gestores, você sabe o que está conhecendo, o que está acontecendo. Os balanços são mais claros, são objetivos, são mais bonitinhos, são limpos para você poder avaliar. Equidade, todos têm o mesmo direito, tanto o majoritário quanto o minoritário, todas as partes acabam ficando de forma igual, equilibrada. Essa é a ideia. Todo mundo no mesmo patamar, todo mundo igual. Basicamente é isso a governança corporativa. Ela é muito importante, eu sempre analiso a governança para ver se está de acordo com o que eu espero da empresa. Se a governança não for boa, eu já não coloco meu dinheiro naquela empresa. Eu analiso muito bem antes de fazer isso. Vamos seguir aqui, ó. Aqui estão os níveis de governança. Quais são esses níveis? A gente tem Bovespa+, vamos acompanhando comigo aqui. Bovespa+, Novo Mercado, que é o mais alto índice de governança, vou explicar um pouquinho melhor. Nível 2, nível 1 e o tradicional. No Bovespa+, é uma categoria nova que ela fala o seguinte: vamos entender o percentual mínimo de ações em circulação, que é o chamado free float. Quanto maior o free float da empresa, melhor. Por quê? O free float é a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para negociação e movimentação. Se tiver um free float alto, significa que tem muita liquidez. As ações estão no mercado, estão circulando, tem comprador, tem vendedor. Se esse free float for baixo, aí você vai ter dificuldade no quê? Na valorização do ativo, porque poucas pessoas vão estar comprando esse ativo. Por quê? Significa até um certo risco. Se tem poucas pessoas comprando, significa que a valorização também vai ser pouca, certo? Quanto mais pessoas comprando, movimentando, mais a tendência é essa ação dar uma valorizada. Então, olhe empresas que tenham pelo menos acima de 25% a 30% de free float para cima. Menos que isso já fica um pouquinho arriscado. Mas isso não significa que você não deva investir numa empresa que tenha abaixo de 25% de free float. Por quê? Algumas empresas que têm abaixo de 25% têm uma liquidez alta. Ou seja, isso você vai ver lá na B3, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. A liquidez pode estar, o free float pode estar baixo, mas a liquidez alta. Ou seja, tem bastante pessoas negociando, tem um volume alto de milhões sendo negociado. Então, pode comprar tranquilo, porque vai ter pessoas comprando e vai ter pessoas vendendo. Mas isso não é uma regra exclusiva. Precisa avaliar certinho caso a caso. Algumas empresas vão ter uma liquidez muito baixa, aí já não é mais interessante para você. Na Bovespa+, 25% de free float obrigatório. No Novo Mercado, mínimo 25%, nível 2 também, assim como o nível 3. E no tradicional não há regra. A empresa Guararapes, a dona da Riachuelo, tem um free float de 17% no tradicional, e a governança dela é tradicional. Ou seja, ela pode colocar 10% de free float
E aí vai do investidor comprar ou não. Já características das ações emitidas. Na Bovespa+, somente ações ON podem ser negociadas e emitidas, mas é permitida a existência de PN. Nesse caso, pode ter ações ON e PN, mas só a ON acaba sendo negociada. Já no novo mercado, é exclusivamente ON. Só a ON pode ter no novo mercado, que é a ação, lembra que eu expliquei? Que é a ação do dono? Então é isso. Novo mercado, somente ações ON. E aí para o nível 2, nível 1 e o tradicional, pode ter ordinária, pode ter preferencial, não tem uma regra para isso. E aí a gente vai descendo, a gente vai descamando isso. Conselho de administração. Na Bovespa+, mínimo de 3 membros, conforme legislação. Precisa ter um conselho para poder fiscalizar, para poder ver o que está acontecendo na empresa, para participar das decisões da empresa. Já no novo mercado, mínimo 5 membros, dos quais pelo menos 20% devem ser independentes, ou seja, conselheiros independentes, para poder estar junto, para poder avaliar, para poder junto com a diretoria da empresa, com os acionistas, com o pessoal do conselho da própria empresa, poder juntos tomar as melhores decisões para todo mundo. Repito, as melhores decisões para todos. Lembra que eu falei? Equidade? Por isso que eu acho muito importante ter o novo mercado dentro dos seus ativos, dentro da sua carteira, empresas do novo mercado. Agora aqui, ó, a gente está no nível 2, mínimo de 5 membros, aí a gente vai também seguindo a linha que as outras empresas do nível 2, nível 1, também tem que ter um conselho de administração para juntos tomarem as melhores decisões para todo mundo. Aqui embaixo aí tem outras informações, demonstrações financeiras anuais, aí coloca num padrão internacional, e só que chega lá no nível 1 e no tradicional fica facultativo. Ou seja, a empresa vai apresentar só o que ela quer. Só o que ela quer, não tudo que deve ser mostrado, mas só o que ela quer. E quando você não tem uma visão clara do que é o balanço da empresa, você não sabe o que está fazendo, você está dando um tiro no escuro. Por isso que é importante a empresa ter um balanço totalmente divulgado, totalmente limpo, claro, com todas as informações, justamente para você tomar a melhor decisão possível. Então cuidado com empresas do tradicional, porque ela vai colocar só o que ela quer lá, o que ela acha mais importante. Não exatamente o que é importante no todo, mas o que é importante para ela. O tag along é muito importante. Vamos entender o tag along como uma proteção. Proteção. Tag along, por exemplo, se o sócio majoritário vem a vender a empresa, ele vendeu, e o seu tag along for 100%, você tem todos os direitos de receber o que ele vendeu. Se ele vendeu por 10, você recebe 10. Se ele vendeu por 20, você recebe 20. Agora, se o seu tag along for abaixo de 100%, for 80% ou 70%, significa o quê? Se o cara vende a empresa dele por 100 e você tem 80%, você recebe 80% do valor. Ou seja, ele vendeu por 10, você recebe 8. Ele vendeu por 10, você recebe 7, caso seja 70%. Então fica de olho nisso. Eu só invisto em empresas com tag along 100%. Menos que isso eu não invisto. A gente tem que entender o que? Gestão de risco. Você tem que minimizar ao máximo os seus riscos dentro dos investimentos. Esquece sofrer com risco. Não é para você sofrer riscos. Diminui, tenta baixar o máximo possível. Se o tag along 100% é uma maior proteção, óbvio que eu quero estar protegido quanto acionista minoritário. Então é isso. O tag along é um mecanismo de proteção. Proteção, tem essa palavra em mente. Proteção. Agora seguindo, aqui ó, só uma especificação, ó, não é recomendação de compra e venda, é apenas um exemplo. Aqui está uma parte da governança da empresa VEG. A VEG é uma das melhores empresas da bolsa, é uma empresa que eu tenho uma posição até muito interessante. É uma empresa que dá lucro, é uma empresa que tem uma gestão transparente, é uma governança que me agrada. Por exemplo, no novo mercado, tudo que eu acabei de explicar anteriormente, a proteção, a maior transparência, o equilíbrio, é o novo mercado. A empresa tem. Tag along 100%, a empresa tem. Free float acima de 30%. A empresa tem, ou seja, a empresa tem tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso para poder investir nela.
E aí, qual que é a desculpa? Vou investir. É uma empresa que me dá garantias, que tem um histórico de lucro, então óbvio que eu vou investir nela. Agora a gente vai seguir aqui, ó. Como e onde as ações são negociadas? É isso que você está querendo saber? Como e onde elas são negociadas? Corretoras mais a Bolsa de Valores. Corretoras, é obrigatório você abrir conta em uma corretora, colocar todos os seus dados, transferir dinheiro para lá. Para o segundo passo, você fazer a sua ordem de compra no home broker da própria corretora, lá na B3. B3 é onde as ações são negociadas. Imagina um balcão mesmo. As ações são negociadas aqui. Para você conseguir comprar aqui, você precisa da corretora para fazer esse intercâmbio, para fazer esse meio campo. Você gosta de futebol? Vamos imaginar um meio campo. Para poder fazer essa ligação. É a corretora que faz. A sua grana fica lá na B3. Mas para você fazer isso é a corretora que vai fazendo essa jogadinha para você. Atualmente temos muitas corretoras. E aí você vai decidir qual que é melhor para você. Corretora não é unanimidade. Uns vão reclamar da corretora X, outros vão reclamar da corretora Y. Então nenhuma é unanimidade. Tenha isso claro na sua mente antes de você abrir sua conta. De forma tranquila. E aí depois que você abre sua conta e você analisou, entendeu o que é uma empresa, aí você parte para poder o quê? Comprar as suas ações. E agora vamos olhar um pouquinho o home broker. Eu invisto pela Rico. Eu particularmente gosto muito da Rico, acho um site bem legal, um site bem intuitivo. Tem também o aplicativo da Rico, ele é bem intuitivo, assim como o home broker. Por isso que eu dou essa dica, escolha home brokers que tenham uma interface bem clara, objetiva, intuitiva. Alguns home brokers não são. Eu já fiz o teste na Clear e na Rico. Na Clear porque o pessoal recomendava pela questão de não cobrar taxa de corretagem, e aí eu acabei não gostando da interface. E aí fiz o teste na Rico. Lembrando que para abrir conta na corretora não tem custos. Então se você tiver em dúvida entre uma e outra, abra nas duas. E aí você vai mexendo, vai verificando qual que é melhor para você. Eu gostei da Rico, por isso que eu faço meus investimentos na Rico. Só que isso não é uma recomendação. Se você quiser investir na Rico, na Clear, na XP, faça testes. Veja qual fica melhor para você. Agora eu vou fazer o passo a passo. Desde a hora que eu entro no site da Rico, a hora que eu vou para o home broker e dou a ordem de compra. Para vocês verem que não tem mistério nenhum. É muito fácil, mais fácil do que vocês estão imaginando. Aí eu vou entrar aqui na minha conta da Rico, colocando aqui. Eu vou esconder tudo, até por uma questão de segurança. Até por uma questão de segurança, esconder minha senha, meu login. Recomendo vocês também esconderem e não mostrar esses dados, não comentar com ninguém. Lembrando que isso é a sua segurança. A gente está falando aqui sobre segurança. E aí vai entrar aqui no home broker, primeiro entra no site da Rico, depois a gente vai entrar no home broker. Olha como é fácil, como é simples de usar o site da Rico. Aqui a gente vê, ó, para começar aqui, ó, tem uma área onde tem vários vídeos de vários youtubers, tem a Mirna, tem o Primo Rico, o Thiago Nigro, tem um pessoal aqui bem legal que dá algumas dicas para você que está começando nos investimentos. Lembrando que você pode aprender comigo também lá no meu Instagram, Jaime Investidor. Aqui, beleza. Aqui é a interface. Aqui vem informações como o seu patrimônio, o seu extrato, toda a movimentação que você faz fica nele. Aqui efetivamente vai aparecer o número da sua conta para você fazer a transferência. Então vamos lá. Você usa o Banco Inter e você precisa fazer a sua transferência para a corretora. São esses dados que vão aparecer que você vai transferir de lá para mandar aqui para sua conta na corretora para você começar a fazer os seus investimentos. Aqui nós temos algumas questões, ó, fundo imobiliário, você pode acessar por aqui para conhecer um pouquinho melhor, mas a ordem de compra é sempre no home broker. Renda variável, aqui você aprende mais algumas coisas, os fundos de investimento, tesouro direto, te dá bastante coisa, algumas coisas bem legais por sinal. Por exemplo, vamos ver aqui um tesouro direto, tá aqui em vista. Vai abrir uma aba, aqui já vai dar para você já começar a fazer o seu investimento. Dá o valor mínimo, esse aqui é um Tesouro Selic para 2025, vencimento aqui 1/3 de 2025, mas olha que legal aqui, te dá
todos os investimentos disponíveis para você fazer e aqui uma simulação. Olha que legal, dá para você simular. Por exemplo, lembrando que esses investimentos de renda fixa, quando você vai fazer o investimento, você já sabe quanto que vai ter lá na frente. Então isso que é legal. Aqui, Tesouro IPCA para 2045, é tempo, hein? Você colocando R$5.000 hoje, vamos ver? Ó, bacana. Daria uma rentabilidade aí bem legal. Mas só para 2045, tem muito tempo pela frente. Então se você for fazer esse investimento, tenha um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Para isso você tem que ter o quê? A sua reserva de emergência. Muito bem, explicado um pouquinho por aqui como funciona o home broker, como é fácil, simples de você entender. No caso do site, vamos para o home broker em si. Home broker da Rico. Ó, tem um tempinho para abrir. Galera, se vocês escutarem ao fundo caminhões, motos, eu moro em frente a um centro de distribuição de uma grande empresa. E aí é caminhão passando para lá, para cá o tempo inteiro. Ainda bem que meu microfone, ó, meu microfone é bom. Alô, investidores do meu Brasil, sigam @JaiminhoInvestidor lá no Instagram e aqui no Facebook, Bolsa Sem Mistério, divulgue para todo mundo. Ó, passou um caminhão agora, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, empolguei. Vamos lá então, aqui é a interface de um home broker. Home broker, investidores, home broker, muito prazer em conhecê-los. Estou aqui no home broker da Rico, por onde eu faço as minhas ordens de compra, faço as minhas vendas, faço meus investimentos. Vamos ver como é simples e fácil. Aqui é a interface quando você entra. Entrou, tá assim. E aí você pensa, pensou, vou fazer um investimento em uma empresa. Qual empresa? Vamos pensar junto. ENBR3, ou seja, Energias do Brasil, EDP. Como você vai procurar essa empresa para dar a sua ordem de compra? Você vai vir aqui, ó, adicionar ativo, já está lá em cima, e vamos ver, vamos colocar aqui, ENBR3. Eu estou falando porque é uma empresa que eu conheço o código, mas se você não conhecer, não tem problema nenhum. É só jogar lá no Google, ações da empresa X, já vai dar para você o código. Aqui eu coloquei ENBR3, que é a EDP, Energias do Brasil. Ó, dei o Enter, olha ela já aparecendo aqui embaixo. Já apareceu, rápido e fácil. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, última negociação, ela está sendo negociada aproximadamente R$18,24, o preço mínimo dela, o preço médio, o preço máximo que você consegue pagar por ela aqui no pregão, que o pessoal está pedindo. O volume de negócios também aqui, ó, 4.000 negócios mais ou menos. É algo muito importante olhar aqui, que é o quê? É a liquidez, quantidade de ações que estão sendo negociadas no momento. E aí você, beleza, quero comprar EDP. Onde que você vai? Você vai aqui, ó, no C de compra. Você vai colocar um C. E aqui, ó, vamos prestar atenção aqui, que é muito importante essa parte. Vamos lá. Aqui está o nome do ativo, aqui está lote padrão. Lote padrão são números múltiplos de 100, sempre de 100 em 100. 100 ações, um lote, 200 ações, 2 lotes, 300 ações, 3 lotes. Mas se você não puder comprar o lote fechado, o lote padrão, por o valor ser um pouquinho mais alto, você pode comprar no mercado fracionário também. Como que é o mercado fracionário para fazer a compra aqui? É muito fácil. Fracionário é de 1 a 99 ações. Chegou no 100, já vai para o lote. 101, volta para o mercado fracionário. Então qualquer número que não seja fechado de 100 é o lote fracionário, é o mercado acionário. E aí a gente vai aqui. Vamos ver. ENBR3F, você sempre coloca o F para indicar que ele é fracionário. F é somente isso, as 4 letras, o número seguinte indicando se é o N ou o PN, seguido pelo número F, para indicar que é uma ação fracionária que você está comprando. Aqui o lote vai ter que mudar, porque não tem como, não é o lote fechado. E ali em mercado, reparem que já mudou para fracionário, ele muda automaticamente. Quantidade, eu vou colocar uma. Coloquei uma, olha lá, o valor da ordem, R$ 18,23. Eu vou, para pelo menos tentar garantir, eu vou colocar 18,24.
para de repente o pessoal tá pedindo 18,23, eu coloco 18,24 já para fechar. Lembrando que para você comprar, alguém tem que estar vendendo. Se você vai vender, alguém tem que estar querendo comprar. Então aí eu vou aqui, validade hoje, enviar. Eu vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui. Eu vou seguir esse mesmo passo para Itaúsa. Aqui, ó, cadê? TSA4. Porque é uma ação que está com preço um pouco mais baixo, é uma ação que eu invisto também, não é recomendação de compra. Vou colocar aqui, ó. De novo, estou voltando todo passo a passo. E TSA4 eu vou colocar o F. E aí eu vou dar ordem de compra para vocês verem como que realmente acontece. Quantidade, eu vou colocar uma. Peraí que não atualizou. Ó, não atualizou, aí você volta, é só repetir, não tem problema nenhum. Você coloca o F aqui, vai indicar o fracionário, lá já mudou. Vou colocar uma ação, preço está sendo negociado a R$10,35. Vou aumentar para R$10,36 para ver se vão acertar minha ordem. Aqui a validade, você coloca executa ou cancela. Nesse caso ela ficaria aberta até ela ser executada ou cancelada. Ficaria lá até essas coisas acontecerem. Para a data, você colocaria uma data limite para ver se a sua ordem foi aceita ou rejeitada. E cancelar até, você coloca para saber, para cancelar em uma data determinada. Não tem segredo. Por exemplo, eu vou colocar validade hoje, para saber se vai ser negociada agora. Aí eu vou colocar minha assinatura eletrônica. Eu coloco aqui e coloco confirmar. Ordem enviada com sucesso. Vamos ver se ela foi aceita? Deixa eu fechar aqui. Ela deveria aparecer aqui. Vamos ver se ela vai aparecer já já. Pera aí. Calma. Aqui, ó, já apareceu. Aparece automaticamente. Deu um delayzinho, mas não tem problema, sempre aparece. Você deu a ordem aqui, você desce, vai aparecer aqui. Status totalmente executado. Ou seja, acabei de comprar uma ação da Itaúsa ITSA4 no mercado fracionário. Da mesma forma, se eu quisesse comprar o lote padrão, tá aqui, ó, já vai estar automático. Mas não, essa quantidade toda aqui eu tenho dinheiro, né? Eu tenho que vender minha casa para comprar isso. Ó, quantidade 100. Aqui seria o quê? Um lote fechado de Itaúsa. Você compraria 100 ações dessa empresa. Daria um total de R$ 1.033. Para vocês verem que não tem segredo. Então, galera, é basicamente isso. Aqui, ó, você pode montar sua carteira com alguns ativos para você ir analisando, para você ver como que está a evolução. Certo? E aí vamos ver, tem outros aspectos aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que seria interessante para a gente aprender pelo menos nesse primeiro momento. O box de cotação é para você, igual onde eu coloquei ali minha carteira, é para você acompanhar os seus ativos. Vamos ver, por exemplo, ITSA4, para você acompanhar como que tá, para você consultar, ver como que tá a abertura no fechamento, a quantidade de negócios que está sendo negociado. Ó, provavelmente não vai aparecer aqui porque eu já devo ter aqui nesse outro lado. Quer ver? Quer ver aqui? Ó. Falei, eu tenho. Olhem aqui comigo. Abriu em R$10,37, de 17 centavos. Tem um volume bacana de negociação, ó. 15.064 negociações no momento. Tá aqui, ó, o lote padrão. Último preço negociado, a máxima, a mínima. É para você mais acompanhar como que está sendo nesse momento o desenvolvimento do seu ativo. Para você acompanhar mesmo. Vou voltar aqui no geral. E aí aqui para você, só para você abrir a ordem de compra, a ordem de venda, você segue aquele mesmo passo a passo. Quer ver? Vamos lá, ITSA4. Quero vender minhas ações da ITSA4. Aí eu vou colocar a quantidade que eu quero vender, o preço que eu quero, o valor da ordem. E vou dar. Se alguém estiver procurando, vai comprar. Senão, ela vai ficar ali até alguém fazer essa compra. Certo? E aí tem outros detalhes que eu não vou passar agora, até para a gente não confundir. Cabe um vídeo um pouco mais extenso, mais detalhado, passo a passo. Mas só por aqui você já vai conseguir entrar no home broker, olhar o que você quer, entrar na parte de fazer compras e dar ordem de compra no seu ativo. Sem segredo nenhum, sem mistério nenhum, muito fácil e prático. Lembrando que na Rico cobra a taxa de corretagem. Se você comprar no lote fracionário, você vai pagar R$ 7,50 por ordem de compra. Ou seja,
essa ação da ITSA4 que eu comprei, eu paguei o valor dela mais R$ 7,50 da corretagem. Se eu for fazer outra compra, vou pagar o valor que eu paguei na ação mais a taxa de corretagem. Eu particularmente não vejo muito problema nisso, porque o meu perfil de investidor, eu compro ações uma vez por mês e compro em uma ação só. Quando tem alguma oportunidade muito boa para poder aportar, o preço caiu bastante, eu pego um pouquinho de grana e coloco a mais, pode ser em uma, pode ser em duas ações. Então não tem esse problema, porque eu faço poucas compras em determinados ativos. Agora, se você for fazer mensalmente compra de 5 ativos ou mais, já fica um pouco mais pesado para você, porque você pagaria, sei lá, 50, 60, 100 reais de corretagem, já acabaria pesando um pouquinho. Mas se você for comprar 1, 2 ativos, não vai pesar tanto assim para você, certo? Então, galera, é basicamente isso. Vamos voltar aqui para mim. É basicamente isso a questão do home broker. Para vocês verem, não tem mistério, não tem segredo, é fácil, é prático. Requer o quê? No primeiro instante você entrar, conhecer um pouquinho, ver como funciona, ver se de repente é interessante para você ou não. Lembrando, vou reforçar o que eu falei no começo. Para abrir conta na corretora, não tem custos. Se você tiver em dúvida entre corretora A e corretora B, abra nas duas. Abra conta nas duas. E aí entrando você vai analisar a quantidade de serviços disponíveis, os produtos que estão disponíveis para você analisar. Você vai analisar tudo. Vai entrar no home broker, vai ver se ele é intuitivo. O da Rico para mim é muito intuitivo. Só entro, vejo o que eu preciso, dou a ordem de compra. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte de home broker na prática. Se inscrevam aqui no meu canal, me sigam lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Forte abraço para vocês. Agora vamos entender o seguinte. Provavelmente você já se perguntou, é uma dúvida que você tem. Por que uma ação sobe ou por que uma ação desce? Vamos entender. Quanto mais pessoas se interessam em comprar uma ação, maior será o seu preço e logo sua valorização. No caso contrário, quando muita gente quer vender, o preço cai e uma ação se desvaloriza. É a lei da oferta e demanda. Oferta e demanda. Nada mais é do que, quanto mais pessoas estão comprando a ação, mais ela sobe. Quanto mais pessoas estão vendendo, mais ela desce. É exatamente isso. E aí em torno disso, em volta disso, alguns outros fatores decidem porque a ação está subindo, porque a ação está descendo. Divulgação de balanços. Empresas que têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores são obrigadas a cada 3 meses divulgar os seus balanços, os trimestres, como que foi. E aí você analisa, dá uma olhada. Se os balanços forem positivos para o lado da empresa, a tendência é o quê? As pessoas correrem para comprar, e aí sobe. Se for negativo, se registrar prejuízo, se o lucro operacional não for bacana, se for negativo no geral, a tendência é o quê? A ação descer, as pessoas vão correr para vender. Então é isso e é isso, não tem mistério. Se te falarem que é por causa não sei do que, esquece, não tem mistério. E aí a gente parte para o seguinte, para destrinchar um pouquinho melhor. Notícias sobre a empresa e o mercado financeiro. A gente vai entender o que é pré-agendado, opiniões e também os break news. Pré-agendado, opiniões e os break news. Rapidamente, pré-agendados no geral são notícias que o mercado já está esperando. Como, por exemplo, vai divulgar o PIB da economia, vai divulgar se vai subir ou descer a taxa de juros. São notícias que as pessoas já sabem, tem data, o mercado já sabe. E aí, antes de chegar nisso, eles fazem projeções. Por exemplo, é sobre a queda da taxa de juros. O mercado faz uma projeção. A queda vai ser de 0,25%. E de repente, na hora que eles divulgam mesmo, a queda foi mais ou menos de 1%. Aí a tendência é o quê? Cair negativamente. Por exemplo, a taxa de juros, eles vão divulgar a taxa de juros. Antes disso, o mercado já faz as suas projeções, já fazem as suas análises e estão esperando. Se de repente chega uma notícia positiva, a tendência é o mercado reagir de forma bacana, forma positiva. Se de repente não foi nada de acordo com o que eles estavam projetando, a tendência é o quê? Ter uma queda significativa também, ou seja, está movimentando o mercado. Resumidamente, são notícias que o mercado está esperando, mas que antes disso sempre tem as suas previsões e as suas
projeções. É exatamente isso. E aí a gente parte para a seguinte: opiniões. Políticos, CEOs de empresas, pessoas conhecidas no mercado que têm grande influência. Quando elas falam as suas opiniões, quando elas transmitem as suas opiniões, sejam por entrevistas, sejam por redes sociais, o mercado sempre acaba se movimentando de alguma forma. Eu vou usar como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele sempre posta no seu Twitter. Quando ele posta algo muito positivo, o mercado reage bem, sobe, o mercado começa a se animar. Da mesma forma, quando ele posta aqueles tweets atacando a China, falando coisas pesadas sobre a economia, sobre a política, o mercado reage de forma negativa, porque ele tem uma grande influência dentro do cenário político e econômico mundial, não só dos Estados Unidos. E eles são a maior economia do mundo. Então tudo que reflete lá respinga no restante do planeta. Por isso, opiniões de políticos, de pessoas importantes que tenham grande autoridade, podem interferir diretamente no preço de ações, sobe ou desce do mercado. Seguindo, breaking news nada mais é, por exemplo, você está lá assistindo a sua novela tranquilo, a sua novela fina estampa, tá vendo a Tereza Cristina, o Pereirão, e de repente sobe, você já fica assim, seu coração já vai pela boca. São notícias urgentes que acontecem que você não está esperando. Ninguém está esperando, ela vai lá e acontece. O Bonner apareceu falando o número de mortos da pandemia, falando tudo isso. E aí o mercado pode reagir de forma positiva ou, o que mais eu acredito, negativa, porque tem aumentado. Então são notícias que você não está esperando, essa notícia vai lá e acontece, o mercado acaba reagindo tanto positivamente quanto negativamente. Então é exatamente isso, nada mais do que isso. A gente vai seguindo aqui a nossa aula. Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Óbvio que você se pergunta. Claro que você, quando quer fazer um investimento, você quer o quê? Rentabilidade, quer retorno. Então tem algumas formas de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Valorização do ativo, dividend yield, ou seja, os dividendos, e também juros sobre o capital próprio. Valorização do ativo. Você vai lá e coloca R$1.000 em uma ação, R$1.000 em uma empresa. A empresa valorizou, a ação subiu, você vai ganhando nesse lucro. Você colocou R$10 na ação, ela valorizou para 15, você ganhou 50%, rendeu 50% o seu investimento inicial. Então você pode ganhar na valorização, você pode ganhar também nos dividendos, empresas boas pagadoras de dividendos, e aí você pode receber mensalmente ou você pode receber a cada 3 meses. E aí tem outras coisas que a gente precisa destrinchar falando de dividendos, como por exemplo, cuidado com empresas que pagam mensalmente, porque acaba sendo um valor até irrisório, que não vai fazer tanta diferença para você assim. Empresas que pagam a cada 3 meses, a cada 4 meses, costumam pagar dividendos mais gordinhos, mais interessantes de repente para você. Juros sobre capital próprio, a gente pode até comparar com os dividendos. É uma grana que fica retida na empresa que ela acaba pagando para você depois sobre juros de capital próprio. É um rendimento que vai cair lá na sua conta da corretora. Então ela é parecido com os dividendos. E aí a gente segue aqui com estratégias de investimento. Temos o day trade, temos o swing trade e o buy and hold, que é a categoria que eu mais me encaixo. O day trade é o que? Você busca lucros rápidos. Você compra e vende ação no mesmo dia. Você vai lá e compra ação a R$10. Ela valorizou para 11, você vende. E aí você ganha nessa valorização. É mais uma questão que especulatória, na variação do mercado. Você quer ganhos rápidos, você está de olho na especulação. Isso é day trade, compra e venda no mesmo dia, ganhos rápidos. Já o swing trade é o quê? Compra e venda de ações de um tempo determinado. Por exemplo, você comprou uma ação hoje, esperou uns 2 meses, ela valorizou, você vendeu. Ou seja, você não estava interessado em manter essa empresa no seu portfólio para um longo prazo. Você comprou, valorizou, vendeu. Ponto. Isso é o swing trade. Você, assim que valoriza, você vende. Já o buy and hold, a gente precisa entender o quê? Construção de patrimônio.
longo prazo. E longo prazo eu não estou falando de 2, 3 anos. Estou falando de 5, 10, 15 anos. É você manter essas empresas por muito tempo na sua carteira. Você vai ganhando na valorização, você vai aumentando o seu patrimônio, você vai ganhando dividendos. E lá na frente você de repente pode até viver de renda. Porque esses rendimentos, esses dividendos lá no futuro podem garantir para você uma aposentadoria tranquila. Você acha que o INSS vai te dar isso? Tem que ficar de olho. E aí você monta a sua carteira com o quê? Boas empresas, empresas que você acredita para o longo prazo, e aí você fica com essas ações. Isso você fica o quê? Mais tranquilo, porque você não vai querer ficar olhando a especulação, se está subindo, se está descendo, se a empresa está fazendo venda, se a empresa está perdendo dinheiro. Você vai ficar com a sua carteira lá, montada, bonitinha, tranquila. Assim, eu não estou dizendo que uma estratégia é melhor que a outra. Isso seria juízo de valores. Para mim, a melhor é o buy and hold, porque eu posso focar em estudar, posso focar em ganhar mais dinheiro para poder investir mais. E eu acredito que para você é a mesma coisa. Se você não trabalha no mercado financeiro, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber o quê? O mínimo para você saber o que está fazendo. Você soube, aprendeu, montou a sua carteira. Deixa lá. Depois de uns 2 anos você dá uma olhadinha. Eu não estou falando que você tem que olhar a cada 2 anos. Calma. Você pode olhar a cada 3 meses, a cada 6 meses. Sempre acompanhando a empresa que você investe. Se daqui 5 anos a empresa perdeu os fundamentos dela, está começando a dar prejuízo, se a governança ficou ruim, se a gestão ficou ruim, não tem problema nenhum você vender. Você não é obrigado a ficar com algo ruim, com algo que você não acredita mais. Venda, não tem problema nenhum. Então, buy and hold é mais para você ter o quê? Uma tranquilidade. Então, essas são as 3 categorias que a gente tem de estratégia de investimentos. Aí a gente segue aqui, ó, as categorias de empresa. Temos as blue chips, as middle caps e as small caps. As small caps são o quê? Empresas que geralmente têm menos negociações, menos liquidez, mas são empresas que têm um potencial de crescimento. Muitas pessoas atualmente querem ganhar dinheiro com as small caps. Por quê? Compra elas muito baratas e de repente elas dão uma explosão, uma variação e o preço vai lá em cima. E aí você acaba ganhando uma grana legal nesse curto prazo com as small caps. As middle caps estão ali na intermediária, não são nem small caps e nem blue chips, que eu vou explicar em seguida. E as blue chips são as mais famosas, são as grandonas, empresas consolidadas de mercado, empresas com alta liquidez, empresas com muitos investidores, com muito capital e muito valor de mercado. Eu vou passar para o seguinte para a gente entender melhor. As blue chips são as ações com maior peso e liquidez na bolsa. São ações de grandes empresas, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, com alto valor de mercado. Dessa forma, são consideradas ações mais seguras, porque são ações de empresas sólidas. É mais seguro você ter ações lá. Geralmente, as blue chips compõem o índice Bovespa. O índice Bovespa nada mais é do que uma carteira teórica de ações, com as principais ações da Bolsa de Valores. Se essas ações estão subindo bastante, estão sendo bem negociadas, esse índice sobe. Se essas empresas estão descendo, não estão tendo um desempenho legal, o índice desce. Então não é nada mais do que isso o índice Bovespa, explicado em 5 segundos. As middle caps são empresas intermediárias entre as small caps e as blue chips. Dessa forma, a empresa possui boa liquidez e margem para crescimento dependendo de sua gestão e resultados. São empresas, como eu falei, estão ali no intermediário entre as small caps e entre as blue chips. São empresas que você ainda pode pegar uma grana legal na valorização delas. São empresas que ainda têm potencial de crescer. Já as blue chips é mais interessante no quê? Na questão dos dividendos. Porque dificilmente um Itaú vai dobrar de tamanho, dificilmente uma Petrobras vai dobrar de tamanho, dificilmente a cotação, o valor que elas têm atual vai disparar muito mais do que já está hoje. E como eu expliquei, as small caps são empresas de menor porte, geralmente com capitalização abaixo de 5 bilhões. Elas podem ser grandes em seus respectivos segmentos, no entanto, não se comparam às blue chips porque possuem uma liquidez menor. São empresas que têm uma volatilidade até muito maior do que as outras. Por quê? As pessoas vão comprar esperando uma valorização muito exponencial, que suba muito. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Também pode. Tem que ficar de olho porque nem tudo é uma regra exclusiva, nem tudo o que é, nem tudo que parece na bolsa é.
Então você tem que estudar bem essa questão para saber quais empresas você pode, entre aspas, arriscar um pouco do seu dinheiro. Eu odeio falar esse termo, arriscar o seu dinheiro, mas é exatamente isso. Você compra a small cap, espera ela dar uma valorizadinha. Vamos seguir? Setores perenes da bolsa. Vamos lá. É muito importante você o quê? Ter o seu dinheiro em empresas que tenham o setor perene, que sejam de um setor perene. O que é o setor perene? São setores seguros. Setores que, como por exemplo, a economia cai, a economia está mal, esses setores continuam lá em cima, continuam vendendo, continuam operando, acabam sofrendo menos impacto relacionado à economia, relacionado a qualquer outra coisa. Dentro dos setores perenes, a gente tem o setor bancário, o banco sempre ganha dinheiro de qualquer forma, de energia, por quê? Energia tem uma grande previsibilidade de receitas, ou seja, eles conseguem mensurar muito bem quanto que eles vão receber de receita anual, com a venda de novos produtos, de novos serviços. Então tem uma previsibilidade que você acaba sabendo como pode ser seguro, como a empresa vai ter lucro. E a saúde também, porque as pessoas continuam doentes, as pessoas continuam precisando fazer exames, continuam precisando usar os hospitais, comprar remédio. Então esses são 3 setores que geralmente, quando tem grandes crises, acabam passando até efetivamente de uma forma mais segura, uma forma mais tranquila. Se você tiver o seu capital bem alocado em boas empresas, dificilmente você vai acabar tendo prejuízo em grandes crises. Portanto, tenha o seu patrimônio em empresas com um setor perene, um setor que você entenda que é sólido, que é seguro, que você não vai sofrer tanto com esses investimentos. Porque quando começa uma crise, alguns setores como de serviços, que depende muito da economia estar girando muito bem, acabam despencando. E aí se você tem muito do seu patrimônio lá, você vai acabar ficando o quê? Meio desesperado. Então analisa muito bem isso. Seguindo aqui, a gente vai falar agora como avaliar uma empresa. Claro, você estava esperando esse momento. Fala para mim, você estava esperando, não estava? Vamos lá então, meus amigos. Como avaliar uma empresa? Muitos lugares você dá uma olhada, você vê dicas, você vê isso, você vê aquilo. Estão falando para você, olha o PL da empresa, olha o ROI da empresa, olha o P sobre VPE, o P sobre VPA, olha o EBITDA, olha isso, olha aquilo. Isso é uma análise do olha. Olha, tem PL, olha, tem P sobre não sei o que, olha, tem H, tem não sei o que. É uma análise do olha. Totalmente sem profundidade, totalmente sem embasamento e totalmente aleatória. Eu falo isso porque você vai pegar um comparativo da empresa X e da empresa Y. E lá vai estar, a empresa X tem PL de 10, a empresa Y de 20, a empresa abaixo tem P sobre VP de 2, a outra tem 1,5. Isso é uma análise do olha, não tem profundidade, porque você está pegando só os números do último balanço e fazendo uma comparação entre duas empresas do mesmo seguidor. O que isso dá de embasamento para você? As coisas mudam muito de um ano para o outro. Mudam, podem mudar. E se de repente essa empresa que aparenta estar melhor vem de um histórico de prejuízo de anos e dessa vez consegue dar uma arrumadinha, consegue ter algum não recorrente e apresenta um lucro. E aí acaba os números dela sendo atualizados e ficando relativamente atraentes. E a outra empresa vem de um histórico de lucros legais, recorrentes, uma boa governança, uma boa gestão, e por alguma coisa do destino aconteceu algo e a empresa deu prejuízo. Os números ficaram até ruins. Como que você vai comparar isso? Você já vai direto na que estava melhor? Então assim, não tem profundidade nenhuma. Tomem cuidado com isso, não faça análise do olha, porque ela não é efetiva. O que efetivamente você precisa analisar em uma empresa? Segmento da empresa, qual que é o segmento? Onde que ela está inserida? Como que está a concorrência dela? Como que ela está em relação ao mercado? O market share dela também é muito importante. Como que essa empresa opera? Para quem que ela vende? De quem que ela compra? Quem são os fornecedores? Onde está o público dela? Você precisa entender a empresa. Entende o segmento, entende o negócio da empresa. O modelo de negócios, como que é o modelo de negócios? Tá para o digital, tá no físico, tá mesclado, como que ela faz para vender, quais são os canais de venda dela,
Os indicadores fundamentalistas, depois a gente destrincha um pouquinho melhor essa questão. Acabei de falar aqui os P sobre L da vida, não que não sejam importantes, mas acaba não sendo tão efetivo assim para você analisar uma empresa. Fica muito raso, muito vago. Produtos, quais são os produtos que essa empresa tem, o que ela vende, o que ela produz, o que ela mesma produz, ela tem fábricas, ela terceiriza isso, ela compra da China. Explica, a gente precisa entender isso. Inovação é uma empresa que está sempre inovando, está lançando produto, está vendo o que o mercado está fazendo, está de olho nas tendências, ou ela está ali no modelo dela antigo, sempre ano após ano a mesma coisa, de repente sobe um pouquinho, desce um pouquinho. O que essa empresa faz de inovação? O que ela lança de novo? Governança corporativa, lembra que eu expliquei governança é muito importante? É uma empresa que tem boa governança, tem uma boa gestão. Quem são os gestores dessa empresa? Quem são os acionistas? Quem está comprando essas ações? Quem são os majoritários? Você precisa entender tudo isso, não é simplesmente olhar um indicador e tomar sua decisão baseado nele. Balanço patrimonial, pega o histórico de anos, pega pelo menos de uns 10, 15 anos para cá, dá uma olhada nos lucros, dá uma olhada no lucro operacional, entende, você precisa entender o que essa empresa faz, como que está a saúde dela, ela está endividada, ela não está endividada, é dívida com quem, é dívida barata, é dívida de longo prazo, de curto prazo, está no circulante, tudo isso não é simplesmente, tá vendo como não é simplesmente olhar 3 indicadores fundamentalistas, o PL está 20, uma empresa cara, o P sobre VP está 18, tá completo. Não é só isso, entende? Percebe que não é só isso? Aí a gente segue aqui, balanço patrimonial. Por que o balanço é muito importante? Porque lá tá a foto da empresa, tá lá tudo o que você precisa entender. E não é só um balanço de um ano. É ao longo dos anos, dá uma analisada, faz uma análise bacaninha, como que está a variação, e aí já entra análise vertical, análise horizontal, análise monetária, a valorização, são muitos elementos, percebe que não é só olhar o indicador. Eu estou repetindo isso porque muitas pessoas acham que somente abrir um site e olhar vários indicadores da empresa é suficiente para fazer uma análise, quando não é. É importante? É a única coisa que você tem que fazer? Não. Olha o tanto de coisa que eu falei antes, você precisa estar de olho antes de comprar sua ação. Você entendendo isso, você analisando isso, você vai fazer sempre boas escolhas. É isso que eu quero para você, boas escolhas. Eu não quero que você aposte o seu dinheiro, não quero que você faça investimentos arriscados. Eu quero que você tenha consciência do que é uma boa empresa e do que é uma má empresa, para você reduzir os seus riscos. E aí entra outra coisa, gestão de risco. Não vai estar aqui nesse treinamento porque são coisas mais complexas, mais densas. A ideia aqui do treinamento é o quê? Você entender o que é a Bolsa de Valores sem mistério, sem muita mágica, sem isso, sem aquilo. Para eu entrar nesse conteúdo é algo um pouco mais denso, que aí acabaria o quê? Confundindo vocês nesse primeiro momento. A gente precisa com mais calma, com mais tranquilidade, eu vou explicando, vocês vão resolvendo. De repente for interessante mais para frente, eu monto um treinamento exclusivo relacionado a isso, para a gente fazer o quê? Uma análise completa, uma análise assim de forma tranquila para a gente fazer, de uma forma que não tenha muitos mistérios, que não tenha complicações, mas de uma forma que você realmente entenda o que é uma boa empresa, o que não é uma boa empresa, o que efetivamente eu preciso analisar, o que de repente não é tão importante. Aqui tem um balanço patrimonial que nada mais é do que uma foto. Ali está o que? O ativo circulante, o realizável a longo prazo, as disponibilidades que a empresa tem. Aqui no circulante, o ativo circulante, nada mais é do que os bens e direitos da empresa. O que a empresa tem em caixa, o que ela tem a receber, o que ela tem lá no estoque dela. O que? Vamos resumir. São coisas que a empresa pode converter em dinheiro no curto prazo. No caso, esse é o circulante. Circulante, curto prazo, não circulante, é um pouco mais longo prazo. Basicamente é isso. Deixa eu voltar lá até para explicar mais. Disponibilidades. A empresa aqui, no caso eu peguei da VEG também, tem quase 3 bilhões em caixa. E aí tem outras coisas que você precisa analisar. Vamos falar que a dívida da empresa está muito alta. Mas se você parar para pegar o caixa da empresa, o caixa é o dobro da dívida. Já acaba com o risco, já diminui muito o risco. Porque a empresa vai ter condição de pagar essa dívida. Agora você olha o caixa da empresa, tem 100 milhões. Você olha a dívida, tem 10 bilhões. Cara, seu cabelo tem que ficar em pé, você tem que ficar maluco. Porque você precisa entender como que a empresa vai pagar isso.
Se tem um caixa de 100 milhões e tem uma dívida de 10 bilhões, como que a empresa vai pagar isso? Entenderam? Ativo circulante, curto prazo. Ativo não circulante, um pouco mais de longo prazo. Ativo, aquilo que a empresa tem a receber, bens e direitos, caixas, imóveis. Ativo não circulante são recebimentos que ela vai receber lá no futuro. E aí a gente passa aqui para entender o passivo circulante, que eu acabei de explicar, que é mais para o longo prazo. Passivo não circulante também, aqui são números mais completos, ali tem a variação, análise vertical, análise horizontal. É muito fácil, mas explicando à primeira vista acaba ficando um pouco mais complicado de entender. Mas isso precisaria do quê? De algo mais focado para a gente realmente juntos sentar e explicar certinho, detalhe por detalhe, de uma forma clara para vocês. Nesse primeiro momento poderia até confundir um pouquinho, e a ideia não é confundir, a ideia realmente é fazer entender e você conseguir fazer isso. Vamos seguir aqui, ó. Análise fundamentalista. O que eu olho? Análise fundamentalista nada mais é do que os fundamentos da empresa. Como que está a empresa? Como que está a saúde da empresa? O que eu olho? Que realmente é muito mais importante olhar isso do que muitos indicadores. Os indicadores, realmente, eu tô reforçando, é importante, mas não é a única coisa que você precisa olhar. O que eu olho que me garante segurança? Histórico de lucros. Como que está o histórico? Não é só de um ano, não é de 2 anos. É o histórico. Aqui eu peguei o quê? Os lucros da empresa WEG. E não é uma recomendação de compra. Eu estou apenas usando como exemplo. Olha a WEG. Eu peguei de 2012 para cá. De 2012 até 2019, olha os lucros da empresa. Cresceu de forma recorrente, 665 milhões, subiu para 800, depois 900, foi para 1 bilhão e 100, manteve nesse 1 bilhão e 100, depois subiu para 1 bilhão e 300, depois no final 1 bilhão e 600 foi o lucro líquido do ano passado da empresa WEG. Olha só como ele é recorrente, olha só como ele é bonitinho. É só isso que a gente tem que analisar? Acabou por aí? Não. Qual é a origem desse lucro? É operacional? É financeiro? Entende essas coisas que a gente precisa entender? Que não é só múltiplo. Eu estou repetindo porque a gente precisa ter isso claro. Entendeu? Teve lucro líquido, bacana. Mas qual que é a origem desse lucro? É recorrente? Esse lucro é operacional? Não é operacional? É financeiro? Você precisa entender esses termos para poder analisar certinho. O ROI, o Return on Equity, nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido. Trazendo para nós investidores, é a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses nessa empresa. O quão rentável foi essa empresa para nós acionistas. Já pelo lado da empresa, é quanto a empresa conseguiu render a partir dos seus próprios investimentos, sem precisar fazer muito o reinvestimento de capital. Ela conseguiu render a partir dos seus próprios recursos. Mas para nós o importante é o quê? A rentabilidade. Rentabilidade dos últimos 12 meses. A Selic, qual que é a taxa de oportunidade que eu falei lá no começo? 3,5%. Se você tiver por ano um rendimento acima de 3,5%, 5%, 6%, não fica melhor? Porém, a gente acaba tendo riscos quando fala de renda variável. Mas vamos entender o ROI da WEG. 2012, 16, 18, 19, se manteve no 19, desceu para 17, depois subiu para 18. Significa na prática o quê? Anualmente, essa é a sua rentabilidade investindo nessa empresa. A Selic já foi muito alta, mas faz um bom tempo que ela não é. Então, se você parar para ver desde 2015, o seu retorno de oportunidade muito maior investindo em WEG do que na Selic. Selic é seguro, renda variável não é seguro. Então, aqui a gente falando do ROI, você vai conseguir ter um retorno muito melhor. Lembrando, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Margem líquida. O que efetivamente fica com a empresa depois dela pagar credor, pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar tributos, pagar taxa, pagar tudo? O que efetivamente com a venda dos seus produtos essa empresa fica? 11% em 2012, manteve 12%, voltou para 11%, em 2019 fechou com 12%. É bom, uma margem líquida acima de 10% a gente já considera como boa, porque mostra que a empresa consegue reter isso do seu lucro.
Agora, empresas que têm uma margem líquida baixa, vamos citar, por exemplo, a Raia Drogasil. Significa que essa empresa é ruim? Não, de forma alguma. Porque empresas que não têm uma margem alta, é porque ela precisa do giro do seu ativo, o giro do seu estoque. Ou seja, ela precisa vender para poder ter uma lucratividade. Às vezes a empresa tem uma margem baixa, mas tem uma lucratividade alta porque ela conseguiu girar bastante vezes o seu ativo, os seus ativos. Já empresas como, por exemplo, a Embraer, empresas que vendem o seu produto 1, 2 vezes no ano, o seu próprio produto acaba tendo essa margem mais alta, porque elas não dependem do giro. Mas empresas que dependem do giro não significam que sejam ruins. Seguindo, vamos ver o que agora aqui? O EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o potencial geração de caixa da empresa, a potencial geração de caixa da empresa. Não é efetivamente a geração de caixa, é o potencial, tudo que ela consegue atingir. Antes, isso, no caso, é contando com depreciação e amortização. Eu vou explicar melhor. O EBITDA é o potencial, a empresa conseguiu gerar aquilo, mas não significa que é aquilo que ela vai ficar. E aí em seguida tem o EBIT. O EBIT é o EBITDA menos depreciação e amortização, que é efetivamente o caixa da empresa. Quanto que a empresa reteve de tudo? Quanto que ela gerou com a sua atividade operacional? Quanto que ela gerou com a venda dos seus produtos com a sua atividade fim? Então repara comigo, o EBITDA da WEG subindo bastante ao longo do tempo, isso mostra o quê? Que ela tem uma potencial geração de caixa muito alta. E o EBIT, olha como o EBIT acompanha. Porque o EBIT mostra como efetivamente ela foi na sua venda de produtos, na sua atividade fim. EBIT, EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O EBIT só tira o DA, efetivamente a lucratividade, o que a empresa conseguiu gerar com a sua atividade fim. Ficou claro? EBITDA, EBIT, EBITDA. Potencial geração de caixa, tudo aquilo que gerou. Com depreciação e amortização. EBIT, tira depreciação e amortização, fica realmente quanto a empresa teve operacionalmente com a venda dos seus produtos. Dívida, muito importante você acompanhar a dívida. Mas só olhar a dívida não adianta. Você tem que olhar o quê? Com quem é essa dívida, qual que é a taxa de juros dessa dívida, qual é o prazo dessa dívida. Tudo isso você precisa analisar, porque, por exemplo, a gente dá uma olhada na dívida da WEG. 2012, 2 bilhões, quase 2 bilhões e 700 milhões. Subiu até 5 bilhões. Depois ela começou a descer, chegou a 2 bilhões, quase 2 bilhões e 300 milhões. Só que o que a gente precisa analisar? A dívida diminuiu, ponto positivo. Agora, se a dívida diminuiu, significa o quê? Que a empresa conseguiu gerar caixa, conseguiu gerar dinheiro, conseguiu pagar essas dívidas. Agora, está com uma dívida de 2 bilhões, quase 2 bilhões e 300. É alto? Pode ser considerado alto. É perigoso? Não sei, a gente precisa analisar mais coisas. Como que está o caixa da WEG? Como que a empresa consegue se manter ao longo dos anos em relação a essa dívida? Que a gente fala que é o EBIT versus a dívida, EBIT dividido pela dívida, que é para saber em quantos EBITDAs a empresa pagaria a sua dívida. É outro indicador fundamentalista, mas se você não entender os aspectos que estão por trás disso, ele não vai fazer muito sentido, certo? Então você olha a dívida, com quem é a dívida, qual que é o prazo, é uma dívida cara, é uma dívida muito onerosa, a empresa tem caixa para conseguir pagar essa dívida, consegue gerar caixa para ir pagando ao longo dos anos. Dívida nada mais é do que investimentos que a empresa fez. A empresa pegou dinheiro de terceiros para investir, para tentar fazer um projeto novo. Ela pegou dinheiro de terceiro, mas se ela tiver condição de pagar, acaba não sendo muito risco. Então olha essa relação. Caixa que a empresa tem e o total da sua dívida. E além disso, destrincha com quem é a dívida, qual que é o prazo, a empresa tem condições de pagar, é uma dívida muito alta, é um juros muito alto. Tudo isso você precisa analisar para não voltar naquilo que eu falei, a análise do olha. Olha, tem PL, olha, tem EBITDA, olha, tem isso, olha, tem aquilo, sem profundidade nenhuma. Perceberam? Os números são só decisões, são consequências das decisões de resultado da empresa.
Por trás disso tem um gestor, tem planejamento, você precisa entender tudo isso para poder entender esses números lá na frente. Certo? Agora vamos passar para o próximo seguinte aí. Enfim, para você entender o que são esses múltiplos, o PL, o VPA. O PL, patrimônio líquido sobre o lucro líquido dos últimos 12 meses. Patrimônio líquido, a diferença dos ativos, do ativo para o passivo, patrimônio líquido. Deixa eu beber uma água. Patrimônio líquido, ativos e passivos igual PL. Você pega dos últimos 12 meses o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. Significa o que que os especialistas falam? O PL é o tempo que você recuperaria o seu capital investido. Se está 10 anos, 20 anos. Muitos especialistas falam que um PL acima de 20 é considerado caro. Só que o PL, aí que eu estou falando, não dá para você só olhar um PL. Porque o PL ele não considera o reinvestimento dos lucros que a empresa tem. Ele considera que vai seguir aquilo para sempre. Você acha que a empresa vai passar os anos sem investir nada, sem nenhum projeto novo? Por isso que não faz muito sentido. Valor patrimonial por ação, o VPA. Esse indicador nos mostra se o preço da ação está sendo negociado acima do real valor patrimonial da empresa ou abaixo, nos dando a ideia se estamos pagando muito caro pelo patrimônio da empresa. Volta naquilo que eu falei. Os fundamentos mudam muito. Se a empresa apresenta um resultado bom, os fundamentos melhoram. Se apresenta um resultado ruim, os fundamentos pioram. Por isso que você tem que olhar o histórico dessa empresa, não é só olhar um indicador e tomar sua decisão por ele. Sendo que nenhum indicador deve ser levado em consideração sozinho. Se o VPA está falando que a empresa está cara, como que você pode falar que a empresa está cara? Se a empresa está dando lucro recorrente, eu uso o próprio caso da WEG. A WEG dá lucro desde 2012, só que o P sobre ela dela está muito alto. Como que eu vou dizer que essa empresa está cara? Como que eu vou dizer que é uma empresa que tem que esperar baixar o valor dela? Por outro lado, você vê outras empresas que têm um PL baixo, mas que não tem esse balanço bonito que a WEG tem, histórico de lucros. Então como que você vai tomar decisões baseadas só em poucos indicadores? Não dá, não tem como. Olhe todo o geral, olhe o macro do que você está fazendo. VPA, patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Aí te dá uma ideia de quanto a ação deveria estar sendo negociada. Faz sentido para você só olhar isso? Para mim não faz, por isso que eu gosto de olhar o todo, olhar o macro, não é só fazer análise do olha. E aqui sou eu! Galera, espero que tenham gostado desse mini workshop. Eu trouxe aqui tudo que eu venho estudando, tudo aquilo que eu venho aplicando e tendo bons resultados na bolsa. Sempre pensando no longo prazo, sempre pensando realmente em montar uma carteira sólida, montar uma carteira com calma, uma carteira bonitinha, para lá na frente começar a me dar esses retornos. Eu não quero perder tempo com especulação, não quero perder tempo com isso, com aquilo. Quero ter tranquilidade para focar no que eu preciso, nos meus estudos, em aprimorar e trazer conteúdos para vocês. Conteúdos cada vez mais claros, mais profissionais e conteúdos que realmente vão agregar e vão te ajudar nos seus investimentos. Entenderam tudo que eu passei para vocês de uma forma... Tentei passar da forma mais simples, da forma mais breve e mais direta possível. Na parte de analisar uma ação, eu não fui tão específico porque é um conteúdo denso. A gente precisa entender muito mais como avaliar uma empresa. Mas eu consegui trazer para você que não é só olhar múltiplo. Olhar só múltiplo não vai significar muita coisa. Quando você vê lá um PL alto, você precisa entender o quê? Tudo por trás da empresa. Você precisa entender o que a empresa faz, o que ela vende, para quem ela vende, de onde ela compra. Você precisa entender o perfil da dívida. É dívida com quem? A empresa tem condição de pagar? Tem muitos riscos em investir nessa empresa? Então é um conteúdo mais denso que eu pretendo trazer para vocês, se fizer sentido, para você avaliar uma empresa de forma correta. Então toma cuidado só ficar analisando múltiplo, isso, aquilo. Cuidado com especulações de mercado. Lembra que eu falei por que uma ação sobe ou desce? Fica de olho nisso. Concentra em você. Cuidado com dica quente. Então isso nesse primeiro workshop que eu trouxe, espero que tenham gostado. Montei esse conteúdo com muito carinho. É algo que eu queria realmente ter visto quando eu comecei os meus investimentos, porque é totalmente espaçado, a gente tem muitos lugares para buscar esse conteúdo.
e acaba confundindo bastante a gente. Então eu tentei trazer aqui o que eu gostaria de ver quando eu inicio meus investimentos. De lá para cá tenho estudado todos os dias para poder aprimorar cada vez mais. Se inscreva aqui no meu canal no Facebook, me siga lá no Instagram, compartilhe com seus amigos, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Brigadão, tamo junto, um abraço.